Felipe, então nós estamos perguntando para ti, antes do intervalo, quais os procedimentos que você veio fazer aqui no ICOR, já que você é o mais novo integrante da equipe? Bom, então agora que estou voltando a Santa Maria, né, minha cidade natal, vim aqui trabalhar contigo, Arnoldo, com os outros colegas no ICOR, né, para atuar na área de exames cardiovasculares não invasivos, né, principalmente o ecocardio com estresse físico e farmacológico, né, também teste ergométrico, visando o que estávamos conversando antes, né, também é fazer essa parte da uma avaliação cardiovascular completa dos nossos pacientes aqui da cidade. Felipe, a recomendação para check-up, a partir de que idade? A partir dos 40, 50 anos, né, seria que é onde a gente realmente começa a aumentar de forma importante o risco cardiovascular, né? Mas naqueles pacientes que têm algum outro risco familiar, né, que já conhecido ou já vem apresentando algum sinal, a gente recomenda que seja mais cedo, né, esse check-up, né? Para a maior parte da população que deve fazer então um check-up a partir dos 40 anos, quais os exames você indicaria para check-up? Então, para um check-up cardiológico completo, assim, idealmente fazer um teste ergométrico, né? Fazer um ecocardio, né? Que é um exame que nos traz muitas informações hoje para o cardiologista, né? O eletrocardiograma de repouso também, né? É o primeiro exame que o cardiologista sempre pede no consultório, né? Exames laboratoriais, né? Perfil lipídico, glicemia, exames laboratoriais gerais, né, que normalmente o cardiologista ou o clínico do paciente já pede, né. O ecocardiograma, né, ele nos dá uma ideia muito boa da função ventricular esquerda, o funcionamento valvular, tamanhos de cavidades. É um excelente método e de grande acesso e que hoje está se expandindo, né. Nós colocamos hoje, conversamos seguidamente nos congressos, que o ecocardiograma está hoje para a cardiologia como o eletrocardiograma esteve no passado, né? Então, nos consultórios dos médicos nos anos 60, 70, o eletrocardiograma era o grande método, né, adjuvante e que ajudava a identificar determinadas patologias, associado a um bom raio-x de tórax, a um exame físico, e na verdade tinha que saber muito a semiologia, né? Porque tu não tinha todo esse aparato tecnológico que tu tem hoje para ajudar, né? Então, meus professores de cardiologia realmente tinham um conhecimento muito grande de eletrocardiografia, que é um belíssimo método, né? É a nossa carteira de identidade, nosso RG, né? Eu ontem ainda falava isso. Mas daí nós temos então exames como o teste ergométrico para avaliação funcional dos pacientes. E nesses pacientes, então nós falamos como um todo, mas pacientes esportistas de final de semana, que desempenham atividades de alto impacto, de atividade intensa no exercício físico, obrigatório o teste ergométrico? Nesses pacientes, se ele já tem uma atividade, né, idealmente que faça o teste ergométrico, né, até para... E o ecocardio também, né, a gente vê esses casos que são relatados na mídia de morte súbita em atletas, né, então, até para esses pacientes, principalmente para esses pacientes que fazem uma atividade competitiva e mais intensa, é interessante ter uma avaliação completa cardiovascular, né, para não pegar de surpresa. A gente sabe que a doença cardiovascular muitas vezes é um evento súbito, né? A primeira manifestação pode ser uma morte súbita, então fazer esse check-up, né? Bom, se nós tivermos a maior parte dos testes ergométricos são normais, né, Felipe? O teste ergométrico tem uma sensibilidade, uma especificidade melhor do que o eletrocardiograma de repouso, valor preditivo melhor, mas não é tão superior, a gente sabe de suas limitações, né? Se tu tem um teste ergométrico ajusante a fatores de risco no paciente,
e ele está alterado. Qual o teu próximo passo em termos de investigação? O que seria solicitado para esse paciente? A gente tem que ver, os exames complementares, como a gente fala no nome, são complementares, né, doutor Arnoldo? Então vai ter que, o cardiologista que pega esse exame vai ter que ver nesse perfil de paciente se ele tem uma alta probabilidade de doença cardiovascular, né, que daí já indicaria fazer um cateterismo, né, e se ele tem uma probabilidade um pouco menor, um dos exames que a gente dispõe aqui no ICOR é fazer um ecocardio com estresse, né? Que aí o cardiologista pode optar por ser um estresse físico ou farmacológico. O estresse físico, que a gente dispõe aqui uma bicicleta, um cicloergonômetro, né? É a maneira mais fisiológica de provocar esse estresse, né? Então, a pessoa começa a pedalar tranquilamente e ao mesmo tempo o médico, o ecocardiografista, pode acompanhar o coração, como é que vai estar a função ventricular dele, toda a função segmentar das paredes do coração. Então, informações muito importantes também no esforço do paciente, né? Então, tu falou que um é com cicloergômetro e o outro é com injeção de medicamento. Que droga que é utilizada para o eco com estresse farmacológico? No eco de estresse farmacológico, a gente usa principalmente duas drogas, né? A dobutamina, tá? Que é um cronotópico e ionotrópico positivo, né? E o dipiridamol, que é um vasodilatador. Elas têm mecanismos diferentes, né? E, então vão ter indicações diferentes para perfis diferentes de pacientes, né? Se tu tem um paciente mais jovem, tu vai optar por exercício físico. Se o paciente é mais idoso, tu opta pelo de droga? Assim, conversando com os especialistas na área, né? Eu estive recentemente na cidade de Curitiba, frequentando o serviço da doutora Ana Camarosano, que mais faz esse tipo de exame no país, né? E atualmente a tendência é sempre optar pelo teste físico, por ele ser mais funcional, né? Por ser mais funcional, né, você tenta sempre pelo teste físico, a não ser que o paciente não consegue caminhar, né? E daí eventualmente o paciente mais idoso vai ter uma dificuldade de caminhada maior. Inclusive nos principais centros dos Estados Unidos e da Europa, hoje em dia se busca fazer o teste físico, o estresse físico. Nessa comparação, provavelmente o estresse físico, tu não tem os efeitos colaterais das drogas, né? Com certeza. Dá um mal-estar grande. Com certeza. Né? O eco de estresse físico, né? A gente não tem essa desvantagem das drogas, né? Que com muita frequência pode dar dor de cabeça, dar desconforto torácico, né? E vários outros efeitos colaterais que são próprios das drogas, né? Que a gente tem que explicar muito para o paciente antes do exame também. Bom, o eco com estresse farmacológico, ele tem seu lugar, né? Então ele tem eficácia comprovada. E a segurança, Felipe, porque os pacientes me perguntam, doutor, se eu vou fazer um eco com estresse farmacológico, corro risco? Existe um risco, né, mas é um risco baixo, né, muito baixo e em decorrente do exame e principalmente do perfil do paciente que vai fazer. Se a gente fizer exames em um perfil de pacientes hospitalares, já com uma probabilidade de pré-teste maior, vai ter, mas ele é muito baixo. O teste de ecoestresse físico, o risco dele é praticamente igual ao do teste ergométrico, né, que a gente faz com muita frequência. E casos de problemas durante o teste, né, são muito raros, né? Ainda mais que são exames que sempre tem a presença do médico constante. Qualquer alteração segmentar ou do eletrocardiograma do paciente, o cardiologista está ali para atuar, né? Eventualmente alguma arritmia que possa surgir, o cardiologista está ali, tem um carrinho de parada preparado, né? A gente sempre checa todas as medicações. Também tem uma enfermeira acompanhando sempre o exame, né? Então é super seguro, a gente faz no ambiente hospitalar, né? Bom, Felipe, nós vamos para
um outro breve intervalo e na nossa revisão do tema, como é que é o eco transesofágico, como é que é o ecocardiograma tridimensional e como é que é o ecocardiograma com bolhas, para que serve?